Olá, Jair Sanches prosseguindo com a nossa série Sofisma. Então, aquele lembrete, né? Aperte o botão vermelho, inscreva-se no canal, assim você já recebe em primeira mão aquilo que a gente for gravando por aqui. Solta a vinheta! Bom, o nosso assunto hoje, a nossa reflexão no sofisma, está em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Bom, Paulo nessa carta aos Coríntios, principalmente na primeira, ele está fazendo correções seríssimas. Paulo vai ser rígido, Paulo vai ser meio até radical, Paulo estava meio irado, né? Não direi que ele estava bravo, mas ele estava irado com essa igreja, pelo que estava acontecendo lá. Capítulo 1, um pouco antes desse texto, do versículo 18, que é o nosso tema, ele vai chamar o pessoal de crianças. Vocês são um bando de crianças, porque eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Vocês são um bando de paneleiro, um fica dizendo que é do Pedro, outro que é de Apolo, outro que é de Paulo. Quem é Pedro, quem é Paulo, senão servos de Jesus, né? Aqueles que semearam o Evangelho. Então nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Então Paulo está fazendo correções. Nesse versículo 18, ele vai trazer algo muito profundo e muito sério, que eu acredito que a maioria das pessoas que está frequentando uma igreja evangélica nos dias de hoje ainda não entendeu, lamentavelmente. A palavra da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Mas Paulo vai dizer que nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. Então assim, como é que a gente vai entender esse texto? Por que muitas pessoas dentro da igreja não entenderam ainda a mensagem do Evangelho? Bom, eu quero trazer uma fala que alguém me disse esses dias a respeito de uma pregação, de um sermão que eu trouxe há alguns domingos atrás. E uma frase que eu disse, fui questionado por uma pessoa que disse para outra e a outra veio falar comigo. Então, eu disse na pregação sobre a palavra da cruz, e eu estava discorrendo sobre isso, eu fui categórico em dizer que Deus não tem compromisso com os sonhos dos crentes. Que Deus não tem absolutamente nenhum compromisso com o meu sonho, nem com o que você sonha. Deus tem compromisso com o seu reino. Eu fui categórico em dizer isso e eu fui questionado, né? Porque as pessoas entendem que Deus tem compromisso com o que elas sonham. As pessoas frequentam a igreja e enxergam Deus tipo um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele aparece e você mostra os seus desejos e ele cumpre os seus desejos estalando o dedo. A palavra da cruz é uma loucura por vários motivos. E um dos motivos é exatamente esse. Deus não é um realizador de sonhos. Embora no Facebook a gente vai vendo aqueles banners virtuais que vem dizendo coisas desse tipo. Olha, Deus hoje, essa semana, está realizando o seu sonho. Deus não é um realizador de sonhos, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, Jesus nunca disse algo dessa natureza. Você pode ler os 4 evangelhos. Eu tenho me debruçado sobre os evangelhos, principalmente sobre os evangelhos na Bíblia Sagrada, e eu nunca vi Jesus dizer algo que se assemelhe a isso. Olha, eu encarnei, eu vim para que vocês tenham os seus sonhos, os seus desejos realizados. E através do meu nome, vocês têm os desejos realizados. Então assim, o texto vai dizer que eu vim para dar a vida, para que você creia em mim e seja salvo. Eu vim para que o meu sangue possa purificar os seus pecados. Obviamente, a gente vai ver em João 15, né, em João 16, versículos como: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Bom, em João 15, 7 vai dizer: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Só que isso tem um contexto. Começa a ler no capítulo 15, desde o primeiro versículo. Quando você chegar nesse versículo 7, que vai trazer no final do versículo 7, tudo o que pedirdes a mim será feito, que tem um contexto. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim, que está em mim e eu nela, essa dá muito fruto, e ele vai dizer desse contexto. Então o versículo 7 está ligado aos frutos, lá do versículo 1, 2, 3, 4, 5. Não se extrai versículo fora de contexto.
Talvez, por alguns versículos tirados do contexto, é que alguns pastores, alguns pregadores, alguns escritores vão colocando na cabeça das pessoas que quando ela se converte, Deus faz uma aliança com os sonhos dela. Infelizmente, irmãos, eu vou ter que contrariar essa ideia. Talvez você assista esse vídeo e nem encaminhe para ninguém, porque você não entende assim. E eu não quero ser polêmico, eu só quero ser bíblico. Se eu ouvisse Jesus dizendo algo assim, se eu ouvisse o apóstolo Paulo inspirado por Deus em uma das suas cartas, dizendo, olha, Deus veio e Jesus encarnou para realizar os seus sonhos. Se eu ouvisse o Pedro e o João dizendo coisas dessa natureza, eu mudaria de opinião agora. Eu leio e falo, não, peraí, eu estou equivocado na minha crença. Agora, você quer viver uma fé cristã verdadeira? Você quer viver uma fé cristã genuína? Sério, é sério mesmo. Você quer viver uma fé cristã com essência, com raiz verdadeira? E uma fé cristã que não decepciona, uma fé cristã que não frustra, crê em Jesus dentro da missão de Jesus. Vou repetir isso. Crê em Jesus dentro da missão de Jesus. Paulo vai escrever ao Timóteo e vai dizer assim, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu vou repetir, palavra fiel é esta, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, disse Paulo. Então, por que Cristo veio ao mundo? Para nos dar vida, vida abundante, que flui de dentro para fora. Só que estão botando na cabeça dos cristãos que Deus vai realizar os sonhos que Ele tem, que são as coisas que estão do lado de fora dele. São as coisas, e muitas delas, que o dinheiro pode comprar. Alguém me disse outro dia, num grupo de discipulado, que Deus prometeu à mãe dela, dessa pessoa, que lhe daria uma casa própria. Pastor, Deus prometeu para minha mãe. É uma promessa de Deus. Eu falei, onde você viu isso escrito? Ela falou, não, pastor, é que uma pessoa disse que Deus disse. Eu falei, não, uma pessoa disse que Deus disse, até aí já tem um intermediário no caminho, e nem sempre Deus está falando a esse intermediário. É possível que você tenha, que a sua mãe tenha a casa própria? É totalmente possível. Mas Jesus não encarnou, Jesus não é minha casa, minha vida, gente. Jesus não é plano da Coab. Jesus encarnou para que nós fôssemos a casa dele, para que nós fôssemos o templo dele. Então, como é que a gente associa isso? Poxa, pastor, então a gente não pode orar para ter um emprego melhor? A gente não pode orar para que Deus abra uma porta? A gente não pode orar para que Deus nos ajude a sair desse aluguel que em São Paulo é um preço absurdo? Não, a gente pode sim. O nosso problema é entender que isso é uma promessa divina. Esse é o nosso problema. Acabei de assistir um vídeo de um grande pregador, que segundo alguns é a voz do povo evangélico no país. A minha não é, mas é a voz do povo evangélico no país, para mim não. Mas ele estava dizendo, olha, você tira 30% do que você ganha no mês, divide em não sei quantas parcelas e você vai semear a sua casa própria. E ele foi longe, ele disse assim, você que está desempregado, está fazendo algum bico aqui e acolá, você pega o dinheiro desse bico também, 30% divide nessas parcelas desse bico que você fez e dá lá, que é a semente da sua casa própria. E ele foi mais longe ainda, você que está pagando e não está conseguindo pagar as prestações do seu apartamento, da sua casa, pega o valor de uma prestação do apartamento, divide ela e entrega como semente da sua casa própria para que Deus te ajude a você pagar esse apartamento. Eu acho isso um estelionato. Isso é um estelionato. Então, a gente pode lutar por ter uma casa própria, a gente pode lutar para ter um automóvel. Aqui em São Paulo, viver sem um carro é terrível. Então, assim, mas não vamos entender que isso é promessa divina. Não vamos entender que Deus tem aliança com esses sonhos. Não vamos fazer campanhas para conquistar essas coisas. Não vamos acreditar que Deus tem uma chave, que o anjo vai vir com a chave. Gente, isso é um evangelho que vai frustrar. Isso é um pseudo-evangelho que vai trazer angústia, tristeza. Tem um texto em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, eu acho que é isso, vai dizer assim, a esperança adiada desfalece o coração. Quando a gente fica esperando coisas de Deus que Ele nunca disse, que Ele nunca prometeu, mas que alguém com o microfone na mão, com uma voz bonita e com argumentos convincentes disse que Deus disse, ou alguém em tom de profecia que põe a mão na nossa cabeça e diz que Deus disse, e a gente vai acreditando em coisas que Deus nunca disse e criando expectativas naquilo que Ele nunca disse, mas cedo ou mais tarde, como diz o texto de Provérbios, a esperança adiada desfalece o coração. Então você vai esperando, 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 daqui a pouco você não aguenta mais. Daqui a pouco você está chateado, triste, decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja, decepcionado com os irmãos, decepcionado com tudo, porque você acreditou em coisas que Ele não disse.
Então, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Quando se fala de cruz, se fala de morte. Se você morasse no primeiro século e estivesse passeando em Jerusalém e visse lá uma pessoa com um pedaço de madeira nas costas, toda machucada, sangrando, um grupo de soldados atrás e mais um bando de curiosos ao redor, e você visse uma cena como essa no primeiro século, você ia dizer: nossa, coitado, morreu, está indo para a morte. É isso que Jesus quis dizer com tome a sua cruz e me siga. É isso que Paulo quis dizer com a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque é você morrer para você mesmo. Por que eu estou dizendo que Deus não é um realizador de sonhos? Porque a vida de Cristo ela vem a partir de quando a gente morre. Não morre fisicamente, mas quando a gente morre para nós mesmos. Então, é necessário até você morrer até para os seus próprios sonhos. Porque pode ser que muitos dos sonhos que você tem não tenham nada a ver com os projetos de Deus para a sua vida. Isso é sério. Pode ser até polêmico, mas a ideia não é essa, a ideia é ser bíblico. Então, a palavra da cruz é uma palavra de morte do ego, de morte do eu, de morte da vontade humana para que se sobreponha pela vontade divina. Eu sei que isso não é fácil de digerir, fácil de processar, porque toda a informação dentro da igreja evangélica, na televisão, no rádio, nos livros que são publicados, nas músicas que a gente canta, dão ideia de que Deus é o gênio da lâmpada e que a qualquer momento Ele estala o dedo e as coisas acontecem e as promessas se cumprem. Né? E a gente até canta restitui, e Deus de promessa, e não sei o que lá, e a gente vai alimentando desejos, sonhos e anseios que Deus não está neles. Então, firme-se na palavra de Deus. Eu sei que é difícil, mas morra para si mesmo. João 12, versículo 24, 25 vai dizer assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Jesus falava de si mesmo, que ele precisava morrer para gerar a igreja, para gerar pessoas nascidas de novo. Através da sua morte e ressurreição é que o Espírito Santo viria sobre nós, é que nasceríamos de novo. Só que para viver Cristo é necessário morrer. Então, olhando para a Bíblia, porque o nosso evangelho ele é apostólico, não dos apóstolos dos nossos dias que se autodenominam, né? E andam com correntes de ouro, relógios de ouro, e carrões, e sapatos de cromo alemão, ternos importados, e assim, e vivem às custas de dízimos e ofertas como se fossem príncipes e reis, né? Não são esses apóstolos, são aqueles apóstolos da Bíblia, aqueles lá. Então o nosso evangelho ele é bíblico, o nosso evangelho ele é neotestamentário, ou seja, começa de Mateus para frente, e o nosso evangelho ele é apostólico segundo os apóstolos. E segundo os apóstolos, a gente vai viver pela fé. Segundo os apóstolos, a gente vai viver uma vida digna. Segundo os apóstolos, não tem ostentação, não tem gospel ostentação. Segundo os apóstolos, a vida cristã ela não se evidencia por aquilo que eu conquisto, ou seja, pelas bênçãos, pelos milagres, pelas portas abertas, por aquilo que eu consigo comprar. O evangelho não se evidencia pelas bênçãos e conquistas e portas e chaves que eu recebo. O evangelho se evidencia com o tipo de relacionamento que eu tenho com Jesus. E o evangelho se evidencia com a espécie de pessoa que eu estou me tornando dia após dia, frequentando uma igreja, lendo Bíblia e ouvindo pessoas falar de Bíblia. Quem você está se tornando? Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Porque a palavra da cruz é uma loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. Então, se Paulo foi um grande apóstolo e largou o padrão de vida que ele tinha no farisaísmo para sofrer por Jesus, olha o que ele diz em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo, isto é, morri, palavra da cruz, morri para mim mesmo. E agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo na fé naquele que morreu e ressuscitou por mim. Deus te abençoe e até o próximo Sofisma. Um abraço.